Romário, novamente peço permissão para tirar minha máscara. Claro. Obrigado. Para fazer aqui umas perguntas aos nossos sabatinados. Começando pela doutora Cristiane, que eu fui o relator. O tabaco é responsável por cerca de 6 milhões de mortes em todo o mundo. No Brasil, estima-se que o tabagismo seja responsável por 200 mil óbitos ao ano. O tabagismo é reconhecidamente uma doença crônica resultante da dependência à droga nicotina e um fator de risco para inúmeras doenças, dentre elas câncer, doenças cardiovasculares, tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrointestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e em homens, osteoporose, catarata, entre outras doenças. O Brasil é uma referência mundial no controle ao tabagismo, mostrando uma redução significativa na prevalência de fumantes, principalmente nas últimas 3 décadas. Quer dizer, é uma postura, uma política de Estado e não de governo, que o Brasil vem dando show ultimamente. Eu gostaria de saber qual a posição de Vossa Senhoria acerca da política de controle do tabaco no Brasil e como a Anvisa pode contribuir ainda mais para a redução do seu avanço para salvar vidas, né? Eu acho que as políticas públicas com relação à proibição de propaganda, agora recentemente com relação ao controle da cadeia de produção de produtos fumígenos, né, no qual ele identifica com transparência todas as fases dessa produção, o controle de produtos importados, a eliminação de comércio ilícito de produtos do tabaco, ou seja, todas essas ações, inclusive o mercado ilegal, ressalto aqui, que não cumpre nenhuma exigência sanitária, ela fica à margem do controle sanitário da agência. Comercializa sem nenhum tipo de controle, além de não pagar tributos. A gente sabe que a gente tem um diferencial de tributos, uma carga tributária mais pesada, que também é uma ação política pública de diminuir o estímulo ao uso do tabaco. O contrabando também, ele gera muito ônus para a população, tanto na questão da saúde pública, quanto na questão da arrecadação de impostos. Enfim, eu acredito que todas essas políticas públicas aplicadas pela Anvisa na tentativa de minimizar os riscos do tabaco, elas são bastante resolutivas. E acredito que possamos aperfeiçoá-las no sentido de melhorar mais ainda esse resultado positivo, com boas práticas e com uma regulação rigorosa. Queria perguntar também à doutora Meiruzzi sobre a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, RDC, número 46 de 2009, que proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, né? Conhecidos como aquele cigarro eletrônico e tabaco aquecido, que está um caos lá nos Estados Unidos, né? Esse problema, muita gente morrendo, muito jovem entrando nessa, né? E eu queria saber qual a posição de Vossa Senhoria acerca dos danos à saúde dos referidos produtos. 2, do argumento da indústria sobre o papel que esses dispositivos poderiam vir a representar na redução de danos e no tratamento da dependência de nicotina, e também da manutenção da norma a despeito da intensa pressão das indústrias de tabaco pela liberação do mercado para estes novos produtos. É importante contextualizar que a Regulamentação 46 de 2019, que proibiu os dispositivos eletrônicos, ela mantém ainda em vigor, né? Ela continua em vigência. A Anvisa sempre abre o debate, as discussões. É importante, inclusive, como agência reguladora,
que ela atue em ampliar o debate, escutando todos os envolvidos nesses processos, a academia, o INCA, a indústria, de forma a ter uma regulamentação sanitária segura. Nesse momento, o conhecimento científico que se tem sobre essa matéria, ele ainda vem crescendo cada vez mais. Em relação aos dispositivos eletrônicos, separa-se em duas categorias: os DFs que é possível ser abertos, que causou aquelas pneumonias atípicas nos Estados Unidos, o tabaco aquecido. E o que se busca hoje é fazer uma discussão amadurecida, com maior número de informações, para que se estabeleça a manutenção dessa proibição ou a permissão com utilização dentro de critérios sanitários estabelecidos. No momento, essa regulamentação continua em vigência, mas é muito importante que a agência reguladora não feche o debate, inclusive como estratégia de proteção à saúde da população. Agradeço fortemente por essa pergunta. Doutor Antônio Barra Torres, queria fazer uma pergunta aqui ao senhor, que em 2010, a agência publicou o RDC 24 de 2010, que essa resolução dispõe sobre a oferta, propaganda, publicidade, informação e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional. Além disso, as principais doenças crônicas que acometem a população estão relacionadas ao uso do tabaco, alimentos ultraprocessados e álcool. Levando-se em conta que, apesar de proibida, a publicidade abusiva ainda está presente e é também direcionada para o grupo hipervulnerável, composto em sua maioria por crianças. Pergunto, como Vossa Senhoria entende que a Anvisa pode contribuir para o avanço na garantia da proibição da publicidade infantil desses tipos de produto nas diversas mídias? Presidente, eu agradeço a pergunta do eminente senador Eduardo Girão. Quanto à questão das informações sobre alimentos, senador, recentemente a agência, através da diretoria número 2, cuja titular é a doutora Alessandra Soares, ela entregou uma RDC a respeito das informações nutricionais dos alimentos. E fruto de muito trabalho, fruto de muito estudo, e que, quando do ato de votação, tivemos as manifestações orais, em que 90% das manifestações foram favoráveis, e eu digo aqui, os órgãos de classe de proporção federal, estadual, dos conselhos de nutrição, todos foram unânimes em elogiar o trabalho que foi entregue. Não é nossa pretensão entregar produtos que sejam diamantes. Buscamos o diamante, mas muitas vezes não vamos conseguir entregar, porque essa lapidação se dará com o decorrer do tempo e como absolutamente nada está escrito na pedra, esses temas podem ser e serão melhorados. No que tange à propaganda para crianças, aquela que tem foco em crianças, esse é um tema extremamente preocupante, multidisciplinar, que transcende os limites de uma agência reguladora. Eu entendo que seja uma discussão, na verdade, nacional. Recentemente, nós vimos uma determinada empresa de televisão que abordava um tema sobre música e estilo musical, as terminologias usadas e as demonstrações feitas no horário em que crianças estão assistindo, eu acho que deixariam qualquer pai ou mãe bastante preocupado. Portanto, é uma questão extremamente ampla. Doutor Alex, a Anvisa publicou o RDC 14 em 2012 também, que regula o uso de aditivos, como os de aromas e sabores nos produtos do tabaco, utilizados pela indústria do tabaco para atrair os jovens para a experimentação de seus produtos. Porém, desde sua edição, a resolução ainda não entrou em vigor em razão de processos judiciais movidos por representantes dessa indústria poderosa, 15 segundos. Que faz um lobby forte, indústria de tabaco,
questionando a legalidade da norma e a competência da agência para regular produtos do tabaco. Qual a sua opinião sobre esta forma de abordagem furtiva aos jovens? E para encerrar, doutor Alex, pedindo do nosso senador Romário só mais uns 40 segundos, que é sobre a Anvisa, que publicou a RDC 327 de 2019, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão de autorização sanitária para a fabricação e importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, monitoramento e a fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais e da outras providências. Publicou também o RDC 335 de 2020, que define os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado da cannabis por pessoa física para uso próprio mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde. Em 2019, a agência já se manifestou pela manutenção da proibição do plantio da maconha no Brasil. Se valendo do sofrimento de alguns pacientes e suas famílias, alguns parlamentares aqui no Congresso Nacional e o lobby do narconegócio tentam aprovar projetos de lei que buscam liberar o plantio em larga escala de maconha. Eu cito aqui o PL 399 de 2015, da Câmara dos Deputados, bem como fomentar a fabricação e distribuição de produtos à base de cannabis. As perguntas bem objetivas que eu faço para o senhor qual a opinião de Vossa Senhoria em relação ao termo, entre aspas, maconha medicinal? O senhor concorda com esse vocábulo? Qual a visão de Vossa Senhoria em relação à proliferação da produção e comércio dos produtos ditos, abro aspas aqui, medicinais à base de maconha no Brasil? E 3, qual a sua visão sobre os riscos do plantio em larga escala de maconha no Brasil? Por último, qual a sua visão sobre a viabilidade de sintetização da molécula do canabidiol, que talvez aí possa ser a solução sem ter que plantar maconha no Brasil, que aí perderia completamente o controle. Não é à toa que a Polícia Federal é contra, e a Associação Brasileira de Psiquiatria e vários outros segmentos, como o Conselho Federal de Medicina. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência. Senador, agradeço a pergunta, a oportunidade de me manifestar sobre o tema. Sintetizei aqui em duas partes, a questão dos aromatizantes e a questão da cannabis. Senador, sem dúvida o Brasil é pioneiro no combate ao fumo e ao tabaco. Os avanços civilizatórios que nós alcançamos, com impacto no Sistema Único de Saúde, redução de problemas de doenças respiratórias, do câncer, isso é um avanço que o país não pode abrir mão dele. Um passo atrás não pode ser dado nessa direção. A gente mudou uma cultura, um hábito em relação ao fumo, né? Ao hábito de fumar. E qualquer medida, né, que concorra para a ideia de, vamos dizer assim, de captura da juventude, de captura de novos, vamos dizer assim, usuários do cigarro, seja ele por intermédio dos dispositivos eletrônicos para fumar, porque é proibido no Brasil, e a pressão existe para que ele seja liberado, a Anvisa proíbe essa possibilidade, tem no meu espírito, no meu ânimos, o sentido de que nós devamos proteger esse avanço civilizatório, esse avanço na saúde pública, que é, como disse, uma ação pioneira que o país sempre liderou e lidera em fóruns mundiais esse debate. E eu acho que essa discussão sobre os aromatizantes, que está empatada no Supremo, né, uma ADI, que está empatada no Supremo, tenho certeza que a AGU haverá de trabalhar para que a gente possa garantir a competência normativa da Anvisa nesse tema. Aliás, é digamos assim, uma tradição da nossa Corte Suprema de prestigiar, né, de prestigiar a deferência administrativa, ou seja, de preservar as competências da Anvisa em relação a esses temas que são de sua competência e previsão normativa. De modo que, minha opinião sobre esse tema, senador, é no sentido de preservar os avanços que o país já fez nesse tema, avanços que mudaram, né, a forma como que o país enfrenta e os gastos que nós diminuímos também no Sistema Único por conta dessa política de regulação que teve efeitos práticos na vida da saúde do Brasil e dos brasileiros. Em relação à cannabis,
Primeira pergunta, senador, em relação ao termo maconha medicinal, eu acho que qualquer nomenclatura, qualquer nome que traga politização ou ideologização do tema não é bem-vindo, especialmente porque a agência é premida pelos trabalhos científicos, pelas monografias, pelo debate na comunidade científica, de modo que acho que as últimas duas resoluções, os dois grandes debates que a Anvisa manteve sobre o tema, uma que praticamente regulou essa questão recentemente e a outra que abortou a ideia do plantio, eu acho que é, por hora, o formato institucional mais adequado. Eu me lembro, trabalhava no Ministério da Saúde, quando a gente debatia a questão do plantio, o plantio da cannabis ou da maconha, né, com sentido medicinal, e havia grandes preocupações, porque não havia instrumentos, e esse é um grande desafio da agência em todas as áreas, não só na área médica, mas no agronegócio, dos saneantes, no trânsito de pessoas, que é a fiscalização pós-mercado. Como o grande debate tido naquele instante era como nós vamos fiscalizar empresas, indústrias que pudessem praticar o plantio da cannabis, ainda que com fim medicinal. De maneira, eu acho que o arcabouço institucional, hoje, normatizado pela Anvisa, ele atende às expectativas não só da nossa estrutura e da nossa capacidade de fiscalização, como atende àquele apelo, né, do reconhecimento científico de que a cannabis, bem aplicada, da maneira como prevista e normatizada pela Anvisa, com a previsão de autorização do paciente, com a dispensação feita por farmacêutico com controle e com a indicação terapêutica médica, eu acho que ela é adequada à nossa realidade científica, aos estudos já produzidos, sempre lembrando que a Anvisa, como todo trabalho acadêmico e científico, ele é premido pelo debate permanente e pela revisão das suas próprias questões. Aliás, é por isso que as agências reguladoras têm a competência específica de normatização, porque seria incapaz, o Parlamento em si, o Congresso, dificilmente conseguiria acompanhar, pelas especificidades técnicas, né, e avanços tecnológicos, acompanhar a necessidade que o mercado tem de prover soluções regulatórias que possam pacificar as situações de mercado e de sociedade. No que tange a cannabis, eu fui relator na época através de pedido de vista no processo citado pelo Dr. Alex, que concluiu não ser possível o plantio no território nacional e, sim, possível o registro dos produtos à base de cannabis. Eu queria deixar aqui no meu depoimento a questão de que ouvi de empresa nacional, quando perguntei sobre a facilidade de comprar aqui no Brasil o produto aqui plantado, essa empresa disse: não tem nenhum interesse, pode plantar o que for possível plantar aqui no Brasil, que eu continuarei comprando no exterior. Eu perguntei por quê, e a resposta foi que o grau de pureza esperado por aquela empresa era atingido por firmas internacionais e que a curva até chegar a esse estado de qualidade não seria obtido imediatamente aqui no Brasil. O fulcro fundamental do meu voto naquela época foi que não caberia a uma agência reguladora criar uma atividade econômica inexistente no país, e sim esta casa. Então, a legitimidade dessa discussão ela está sendo feita no local exatamente apropriado, aonde os senhores, vossas excelências, os legítimos representantes do nosso povo, têm não só o direito como o dever de posicionarem-se a respeito dessa questão. Então, o eminente senador Girão citou um projeto de lei que até onde se encontra-se em trâmite e sobre o qual já tivemos o nosso posicionamento. E só para não me estender demais, a função regulatória que existe em praticamente todos os países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento no mundo, ela tende a ir no exato limite que ela não se torne uma função de censura. Ela precisa regular, agora ela precisa regular aquilo que faz parte da tradição daquele povo, daquela cultura, sem interferir em questões que, se levadas ao excesso, sem dúvida alguma, vão constituir uma censura, coisa que, efetivamente, não se acha mais lugar num Estado democrático de direito. Obrigado.